Por que o Coringa precisa que Batman quebre? Durante muito tempo, eu achei que o Coringa era um personagem indefinido pela loucura. E para ser honesto, acho que muita gente também pensa assim. Afinal, é assim que ele costuma ser apresentado. Um homem imprevisível, sem regra e sem limite. Alguém que olha para o mundo e ri de tudo. É uma explicação tão simples que quase nunca paramos para questioná-la. O Coringa faz o que faz porque é louco. E pronto. Mas quanto mais eu voltava para as histórias desse personagem, mais uma coisa começava a não fazer muito sentido. Se o Coringa realmente acredita que nada importa, então por que ele se importa tanto em provar isso para os outros? Por que ele não simplesmente mata o Gordon? Por que precisa quebrá-lo primeiro? Por que faz o mesmo com Robin? E principalmente, por que matar Batman nunca parece ser o suficiente? Foi aí que eu percebi que talvez a loucura não seja a resposta. Talvez ela seja apenas o ponto de partida. Porque o Coringa não parece querer apenas destruir as pessoas. Ele quer provar alguma coisa sobre elas. E para entender o que é essa coisa, a gente precisa começar pela história em que ele próprio transforma essa ideia num experimento. A piada mortal. Nessa história, o Coringa defende uma ideia muito simples. Para ele, a distância entre uma pessoa normal e alguém como ele é menor do que gostamos de imaginar. Basta um dia ruim, uma perda, uma tragédia, um momento em que tudo aquilo que dava ordem à sua vida desaparece. E depois disso, qualquer um poderia enlouquecer. À primeira vista, essa ideia parece falar sobre a origem do Coringa. A história mostra uma possível versão do homem que existia antes dele. E o mais estranho é que ele não parece um monstro. Ele parece uma pessoa comum. Um comediante que não consegue fazer a carreira dar certo. Sem dinheiro, com uma esposa grávida, tentando encontrar uma forma de dar uma vida melhor para a família. Até que ele aceita participar de um crime. Seria uma única vez. Conseguiria o dinheiro. Resolveria os problemas. E depois, deixaria aquilo tudo para trás. Mas antes do plano acontecer, sua esposa morre. E junto dela, o filho que eles esperavam. De repente, o dinheiro não importa mais. O plano não importa mais. A vida que ele estava tentando salvar já não existe. Mesmo assim, ele é obrigado a continuar. O roubo dá errado. Batman aparece. E tentando escapar, aquele homem cai em produtos químicos. Quando sai, ele vê o próprio reflexo. A pele branca, o cabelo verde, um rosto que ele já não reconhece. E então, ele ri. É fácil olhar para essa sequência e pensar que ali está a resposta. Um homem perde tudo em um único dia e enlouquece. Exatamente como o Coringa diz. Mas tem um problema. A piada mortal não conta apenas a história de um homem que teve um dia ruim. Ela coloca outro homem diante do mesmo teste, James Gordon. E é aqui que a história fica muito mais interessante. Porque o Coringa não sequestra Gordon apenas para machucá-lo. Se esse fosse o objetivo, ele poderia matá-lo em segundos. Mas ele não faz isso. Ele quer que Gordon continue vivo o suficiente para ser quebrado. Ataca sua filha, sequestra Gordon, o humilha, o tortura, tira dele qualquer sensação de controle. O Coringa está tentando criar, de propósito, o pior dia da vida daquele homem. Por quê? Porque Gordon não é apenas uma vítima, ele é uma prova. Se um homem bom, depois de sofrer o bastante, abandonar tudo aquilo em que acredita, então o Coringa estava certo. Moralidade, justiça, sanidade. Tudo isso seria apenas uma camada fina que desaparece, quando a vida aperta o suficiente. Só que o experimento não termina como ele esperava. Gordon não quebra. Ele está destruído, traumatizado, humilhado. Mas quando Batman o encontra, Gordon ainda pede que o Coringa seja preso do jeito certo. Depois de tudo aquilo, ele ainda se recusa a virar aquilo que o Coringa queria. E isso cria um problema enorme para a ideia do dia ruim. Porque o Coringa criou o teste, escolheu a vítima, levou essa pessoa até o limite e falhou. Mas uma história sozinha não é suficiente. Se essa necessidade de provar alguma coisa realmente define o Coringa, ela precisa aparecer em outros momentos. E a resposta começa a surgir na forma como ele trata Batman. Se o objetivo do Coringa fosse apenas matar Batman, a relação dos dois seria muito mais simples. Ele tentaria matá-lo. Batman tentaria impedi-lo. Mas não é isso que acontece. Em Um Homem que Matou Batman, o Coringa acredita que outra pessoa matou Batman. Era para ser uma vitória. Seu maior inimigo está morto. Só que ele não parece feliz. Ele parece ofendido. Como se alguém tivesse tirado dele algo que lhe pertencia. Em Amor Louco, a coisa fica ainda mais clara. Harley consegue capturar Batman. Ela o coloca numa situação em que realmente poderia matá-lo. Era para o Coringa ficar orgulhoso, mas ele fica furioso, porque não basta Batman morrer.
E é aqui que a pergunta muda. Talvez a questão não seja porque o Coringa quer matar o Batman. Talvez a questão seja o que ele precisa que Batman faça antes de morrer. E para responder isso, a gente precisa lembrar de uma coisa que os dois têm em comum. Batman também teve um dia ruim. Bruce Wayne era uma criança quando viu os pais morrerem na frente dele. Em poucos segundos, perdeu a família, a segurança, a ideia de que o mundo era um lugar justo. Ele também poderia ter olhado para aquilo e decidido que nada importava, mas não foi o que ele fez. E essa diferença é muito mais importante do que parece. O Coringa olha para a dor e diz: se o mundo é assim, então nada tem valor. Batman olha para a dor e chega quase à conclusão oposta. Se o mundo pode ser assim, então aquilo que eu escolho fazer importa ainda mais. Um usa a dor para abandonar qualquer regra. O outro cria uma regra que se recusa a abandonar. E talvez seja por isso que Batman seja tão importante para o Coringa. Ele não é apenas um inimigo, ele é uma contradição viva. Enquanto Batman continuar existindo sem se tornar como ele, a teoria do Coringa nunca está completamente segura. E é por isso que matar Batman seria pouco. O Coringa precisa fazer Batman quebrar. Precisa fazer o homem que não mata, matar. Precisa fazer alguém que passou a vida inteira defendendo uma linha, finalmente, atravessá-la. Porque, nesse momento, ele não teria apenas derrotado Batman. Teria provado que Batman sempre foi igual a ele. E essa ideia aparece de uma forma ainda mais pesada. Em Batman do Futuro, O Retorno do Coringa, quando o Coringa coloca as mãos em Tim Drake, ele poderia matar Robin. Mas, de novo, matar é pouco. Ele tortura o garoto, mexe com sua cabeça, apaga partes de quem ele era e tenta transformá-lo numa pequena versão de si mesmo. Repara no padrão: Gordon, Robin e Batman. O Coringa não quer apenas que as pessoas sofram, ele quer que o sofrimento mude quem elas são. Porque cada pessoa que quebra vira uma prova, uma forma dele olhar para o mundo e dizer: tá vendo? No fundo vocês são iguais a mim. Mas é justamente aí que Batman, contra o Capuz Vermelho, coloca Batman diante da escolha mais difícil. Jason Todd faz uma pergunta que muita gente já fez. Depois de tantas mortes, tantas famílias destruídas e tantas pessoas machucadas, por que o Coringa ainda está vivo? Batman poderia matá-lo e talvez salvar muitas vidas. Mas Bruce sabe que o problema não termina no Coringa. Porque se ele atravessar essa linha uma vez, precisa aceitar que talvez consiga atravessá-la de novo. E de novo, até que a regra deixe de existir. Isso não significa que a escolha de Batman seja fácil. É justamente o contrário. Ela só tem valor porque existe uma razão muito forte para quebrá-la. E toda vez que Batman se recusa, o Coringa perde o mesmo argumento mais uma vez. Mas tem uma história que mostra que essa relação vai ainda mais fundo. Em Batman, o Cavaleiro das Trevas, Bruce Wayne abandona Batman. Os anos passam e o Coringa praticamente desaparece junto. Ele fica quieto, como se alguma coisa dentro dele tivesse desligado. Até Batman voltar. A notícia aparece. O morcego está de volta. E o Coringa sorri. Essa cena é estranha por um motivo muito simples. O homem que diz que nada tem significado parece perder o próprio significado quando Batman some. Então talvez Batman não seja apenas o maior inimigo do Coringa. Talvez seja a pessoa que dá sentido ao jogo. Sem Batman, quem ele precisa convencer? Quem ele precisa quebrar? Quem poderia servir como a prova definitiva de que ele estava certo? E é aqui que todas essas histórias começam a se encontrar. Gordon não quebrou. Tim Drake foi ferido de uma forma terrível, mas não se tornou o Coringa. Batman continua se recusando a matar. Um por um, os testes que deveriam provar a teoria do Coringa começam a mostrar outra coisa. Sofrimento pode mudar uma pessoa, mas não existe uma única forma de responder a ele. E isso nos leva de volta ao final de A Piada Mortal. Depois de tudo, Batman encontra o Coringa, e em vez de simplesmente bater nele, faz algo que parece quase absurdo depois do que aconteceu. Ele oferece ajuda. Por alguns segundos, não parecem mais um herói ou um vilão. Parece apenas dois homens que chegaram a lugares completamente diferentes depois de conhecer a dor. Batman estende a mão, e o Coringa recusa. Ele diz que é tarde demais. Depois conta a piada dos dois homens que tentam escapar de um manicômio. Um consegue atravessar para o outro lado, o outro tem medo. Então o primeiro oferece uma luz para ajudá-lo a passar, mas ele não confia. Acha que a luz vai ser apagada no meio do caminho. E talvez essa piada diga mais sobre o Coringa do que qualquer história de origem, porque Batman está do outro lado. Ele também sofreu, também perdeu, também carrega coisas que nunca vão desaparecer. Mas ele ainda acredita que existe uma escolha. O Coringa não. E aceitar a mão de Batman significaria aceitar uma possibilidade que talvez seja insuportável para ele. A possibilidade de que existisse outro caminho. Porque se existia outro caminho,
Então o que aconteceu com o Coringa pode explicar a dor dele, mas não pode explicar todas as escolhas que ele fez depois. E talvez seja isso que ele passe a vida inteira tentando não encarar. A ideia do dia ruim é confortável porque tira dele uma pergunta difícil. Se qualquer pessoa teria terminado como ele, então ele não precisava perguntar por que ele terminou assim. Não foi uma escolha, era inevitável. Mas Gordon mostra que não é tão simples. Batman mostra que não é tão simples. E é por isso que o Coringa precisa tanto que eles quebrem. Não é apenas sobre vencer, é sobre estar certo. Um Batman morto não provaria nada, mas um Batman que mata provaria tudo. Ele poderia olhar para o único homem que passou a vida inteira resistindo àquela ideia e dizer: eu sabia, você também só precisava do dia ruim, certo? Só que esse dia continua não chegando. E talvez essa seja a verdade mais interessante sobre o Coringa. A loucura pode explicar parte de quem ele é. O trauma pode explicar parte de quem ele é. Mas o que realmente move muitas das suas histórias é a necessidade de transformar a própria queda numa regra para todo mundo. Se ele caiu, todos caem. Se ele quebrou, todos quebram. Se ele perdeu a fé em tudo, então todo mundo faria o mesmo nas condições certas. E Batman continua sendo o problema. Porque Batman não prova que a dor é fácil. Não prova que o trauma some. Não prova que basta ser forte. Ele prova apenas uma coisa: que a dor não decide sozinha quem uma pessoa vai se tornar. E talvez seja por isso que o Coringa nunca consiga deixar Batman em paz. Ele não precisa apenas derrotá-lo, precisa transformá-lo numa prova. Porque enquanto Batman continuar diante dele, sem atravessar aquela última linha, vai existir uma coisa que o Coringa não consegue transformar em piada: a possibilidade de que ele estivesse errado. No fim, talvez a história do Coringa nunca tenha sido apenas sobre um homem que enlouqueceu depois de um dia ruim. Talvez seja sobre um homem que passou o resto da vida tentando provar que ninguém teria feito diferente. E é por isso que Batman é tão importante. Porque o Coringa passou a vida tentando provar que basta um dia ruim para qualquer pessoa se tornar como ele. Enquanto Batman passou a vida inteira sendo a prova de que não basta. Mas se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido uma coisa. Aqui, a gente não fala só sobre personagens, a gente tenta entender o que existe por trás deles. Então, se esse é o tipo de histórias que você gosta de ouvir, se inscreve aí, dê aquela moral, porque ainda tem muita coisa pra gente investigar juntos. E se você ainda não viu, antes do Coringa, eu entrei na mente do Batman, e depois de entender o que realmente transformou Bruce Wayne no Batman, talvez você perceba que o Batman e o Coringa são muito mais parecidos do que deveriam ser. O vídeo tá aparecendo aí na sua tela, tá? Bem-vindo ao Orfeu Narrativo. Te encontro lá.